Olá, meus colegas de estudo, vocês vão bem? Espero que estejam todos bem, graças a Deus. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso curso de Noções de Direito, Legislação e Organização Governamental Brasileira, promovido pela Pró-Reitoria de Extensão do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, sob a coordenação da nossa querida professora Renata Angeli. Eu acho que vocês lembram de mim, mas de toda sorte, eu sou Aloysio Teles, eu sou professor convidado para esse curso, também sou discente do mestrado aí da UESO, e estamos aqui para conversar sobre esse assunto. Nós já tivemos 3 aulas introdutórias desse curso, o que dentro do nosso planejamento ficou designado como o primeiro módulo, que é o módulo de noções gerais. Esse primeiro módulo, alguns podem ter achado um pouco, não vou dizer maçante, mas não tão interessante, tendo em vista que era um módulo mais voltado para conhecimentos filosóficos, sociológicos, algumas discussões um pouco mais abstratas. Mas como vocês vão ver a partir da aula de hoje, é importante que essas noções mais abstratas, mais filosóficas, estejam sedimentadas para que nós possamos discutir pontos que são mais práticos, como vamos ver hoje a hierarquia das normas jurídicas, como vamos ver na próxima aula já a questão da separação de poderes. Tudo isso está dentro desse mesmo arcabouço. Como nós vimos, o direito ele vai se revelando ao longo da história através da razão humana. E isso nós só conseguimos alcançar, nós só temos a acepção disso através da filosofia, através do entendimento dos conceitos mais abstratos. Então, nós tivemos esse primeiro módulo, que eu acredito que pela data vocês já devem ter encaminhado o relatório. Esse relatório ele é importante porque ele compõe a avaliação do curso. E agora nós vamos adentrar nos aspectos mais práticos mesmo, que é o cerne do nosso curso, que foi aquilo que foi concebido por mim originalmente quando surgiu a ideia de trabalhar isso como curso de extensão. Nós hoje vamos ver a organização e hierarquia das normas jurídicas. Na próxima aula, que é a quinta aula, nós veremos a questão da separação de poderes no governo. Depois nós veremos o sistema federativo brasileiro, o que é a União, Estados, municípios, como é que funciona. E depois nós vamos ver ao final desse módulo, do meio desse módulo 2, o que é o poder de polícia administrativa. Não confundam com polícia de repressão a combate à criminalidade. A polícia administrativa é um outro assunto que até se relaciona, mas é um outro assunto que é muito atinente a você, profissional de outras áreas, que eventualmente tenha intervenção governamental na sua área. Você que trabalha num laboratório, que trabalha numa indústria, que trabalha em alguma empresa que vai haver alguma fiscalização de alguma ordem lá. Nessa última exposição, nessa última aula, nós vamos procurar trazer para vocês o que é a polícia administrativa e como se portar, como não se portar necessariamente na prática, mas para que vocês entendam o que o poder administrativo pode fazer, até onde ele pode atuar em aspectos gerais. E depois desse módulo aqui, que nós estamos começando hoje, teremos o módulo com a professora Renata Angeli, onde ela vai falar sobre políticas públicas, inovação e propriedade industrial, tudo voltado para aspectos práticos de vocês que atuam em áreas mais técnicas, que atuam em ciências da natureza e que produzem conhecimento, produzem riqueza e como transformar isso dentro das normas jurídicas que nós temos, que nós já estudamos. Entendeu? Bom, dito isso, vamos agora para a nossa quarta aula, que é a organização e hierarquia das normas jurídicas. Sempre lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram debater, ou que vocês eventualmente não entenderam, podem procurar a gente no grupo de WhatsApp que a gente já deve ter criado. E podem tirar dúvidas também por e-mail. O meu e-mail está sempre ao final dos slides e vocês podem se utilizar dele para tirar dúvidas, enfim, eventualmente até alguma dúvida referente ao curso e tal.
e vamos em frente. Bom, e só um pequeno comentário, eu estou gravando essa aula no início de maio de 2020, provavelmente vocês estarão assistindo ela mais para o final do mês. Daqui do passado falando com vocês no futuro. Eu espero sinceramente que quando essa aula chegue a vocês a situação do coronavírus tenha melhorado, porque que a gente já tenha passado pelo pico, porque atualmente a coisa tá bem complicada. Tá muito complicada, mas se todo mundo colaborar, se todo mundo higienizar a mão, usar máscara, nós vamos passar por isso e vamos estar cada vez mais fortes. E o último lembrete, como sempre falo, essa aula eu estou gravando na minha residência, na minha casa. Então, se vocês eventualmente escutarem barulho de maquita, barulho de cachorro latindo, de criança chorando, ou como aconteceu na última aula, um gavião piando, não estranhem, a gente está numa área residencial, então, e eu não tenho um estúdio adequado para isso, então nós vamos trabalhar nesse sentido, tá bom? Então, minha caneca medieval, vou tomando aqui o meu café. Vamos agora para o que interessa. Vocês devem se recordar que nós falamos das escolas do direito, nós falamos do justnaturalismo, do direito natural, falamos do direito positivismo, o justpositivismo, e nós comentamos que essas escolas, muito embora elas sejam diferentes, elas não são totalmente excluídas do pensamento jurídico contemporâneo. Nós vamos encontrando ao longo da aplicação do direito, seja na elaboração das leis, seja no julgamento das mesmas, ou na elaboração da doutrina da ciência jurídica, nós vamos encontrando fragmentos de uma ou outra que nos ajudam. Em alguns aspectos, algumas dessas escolas evoluíram mais do que outras, e nós sempre vamos trazendo o que é um pouquinho de cada uma que agregue ao conhecimento jurídico. E um desses elementos nós estamos trazendo aqui hoje. Vocês provavelmente devem lembrar de Hans Kelsen, que foi o principal expoente do justpositivismo, e segundo ele, relembrando, e por isso que eu falei que é importante nós termos esse resgate filosófico, histórico, para entendermos o jurídico, a ciência jurídica, segundo ele, o direito surge a partir da norma. O direito ele é criado a partir da norma jurídica. Logo, as normas jurídicas para Hans Kelsen tiveram uma importância muito grande, fundamental, mais relevante do que teve para outros doutrinadores, para outros filósofos, para outros juristas. Então, Hans Kelsen tem toda uma construção filosófica que trata das normas e como elas se relacionam. E na medida em que ele estudou, e a gente também percebe isso na medida que estuda, na medida em que nós vamos conhecendo o dia a dia das normas jurídicas, muitas vezes nós vamos ter normas jurídicas conflitantes, em que uma diz A e a outra norma jurídica diz B sobre o mesmo assunto. E como é que funciona isso? Existe um ditado que eu acho muito interessante, que cachorro que tem muito dono morre de fome. Então, o cachorro, quando tem dois donos, um fica jogando a bola para o outro e acaba que o cachorro não come nada, e no direito é mais ou menos a mesma coisa. Se nós temos um fato da vida que a sociedade entende que seja normatizado pelo direito, então nós vamos ter uma norma de algum tipo que regulamente aquele comportamento em sociedade. Só que como é que nós vamos fazer se eventualmente um poder político disse uma coisa e outro poder político disse outro? Assim sendo, Kelsen ele elaborou toda uma doutrina para hierarquizar as normas jurídicas, para que nós possamos determinar a origem de cada norma jurídica, quem a criou, a quem ela se destina, o seu tempo de finalidade, a sua abrangência. E muito embora ele não tenha utilizado essa nomenclatura, a doutrina futuramente denominou a teoria de Kelsen sobre as normas jurídicas de pirâmide de Kelsen, que eu vou colocar aqui do lado. Essa é a pirâmide de Kelsen. Por que ela é pirâmide? Porque nós vamos vendo que as normas que estão mais acima da pirâmide, elas tendem a estarem superiores às demais. E quanto mais abaixo nós vamos descendo, menores são essas normas na hierarquia, mas em compensação o seu volume é muito maior.
Assim sendo, só indo para a nossa aula mesmo, estamos na aula, mas ao texto da apresentação, muito embora o juspositivismo não seja mais a teoria jurídica preponderante, o seu desenvolvimento permitiu o aprimoramento das teorias sobre as normas jurídicas, uma vez que a gênese do direito se dava a partir das normas jurídicas. Assim, ainda que se entenda que a gênese do direito e sua aplicação não dependa só das normas jurídicas formais, a complexidade da criação e aplicação do direito nos dias atuais necessita de uma organização teórica e prática quanto ao grande plexo normativo decorrente da complexidade social na qual o direito está inserido nos dias de hoje. Assim, Hans Kelsen idealizou a hierarquização das normas jurídicas com a finalidade de definir a competência para a sua edição, o seu rito de criação, a sua abrangência e a prevalência de umas sobre as outras na hipótese de conflitos. E essa, mais uma vez apontando, é a pirâmide de Kelsen. Se vocês observarem, a pirâmide de Kelsen, ela é composta, essa figura da pirâmide de Kelsen, ela não é rígida na doutrina, cada doutrinador, até mesmo cada professor, vai apresentar uma estrutura diferente. O que geralmente elas têm em comum é que no ápice da pirâmide nós temos sempre a constituição de um país, e os degraus abaixo, os patamares abaixo dessa pirâmide vão variar de acordo com o ordenamento jurídico de cada país. Por exemplo, no caso aqui eu coloquei as emendas à Constituição logo abaixo, nós vamos detalhar o que é cada uma, logo abaixo, mas eventualmente você vai ter países em que as emendas à Constituição elas não estão logo abaixo da Constituição. Nós já teremos leis, ou teremos leis dirigidas, ou teremos atos institucionais, como nós já tivemos no Brasil no passado, infelizmente. Então, a estrutura da pirâmide de Kelsen ela vai variar de acordo com o país e também de acordo com o entendimento de cada professor. Mas, em geral, elas são muito parecidas e funcionam dessa maneira. Se vocês repararem, nós temos no ápice a Constituição, depois nós temos as outras espécies normativas, mas acima delas todas, não estando nessa pirâmide, nós temos uma manifestação de vontade que eu fiz questão de colocar acima, que é a vontade do povo. Por quê? Tal qual nós já falamos repetidas vezes. Isso até Kelsen reconhecia, que a vontade do povo ela estava acima da própria pirâmide normativa. A partir da vontade e das necessidades que os seres humanos têm ao longo da história na sua vivência em sociedade, eles vão definindo o que eles querem para regrar a sua vida em coletivo. Assim sendo, a partir da vontade do povo que está acima da pirâmide, você começa a ter os normativos, as espécies normativas, e eles vão descendo, se tornando mais específicos. Aqui, como eu já falei, é como se fosse uma aula mesmo, porque é uma aula. Então eu não corto, eu vou manter essa vergonha como se eu tivesse passado aí com vocês. Mas enfim, a vontade do povo, portanto, ela está sempre acima de todos os tipos normativos, porque é a partir da vontade do povo, nas suas dinâmicas e nas suas relações sociais, é que vão surgindo as regras do direito, as regras jurídicas que compõem o direito na sua criação e na sua aplicação, e assim nós vamos descendo. E sempre, o ápice dessa pirâmide sempre é a Constituição. A base jurídica que nós temos no Brasil para que possamos definir essa pirâmide, pelo menos a sua maior parte, ela está especificada no artigo 59 da nossa Constituição. Assim sendo, nós temos a Constituição, e nesse artigo 59 nós temos as emendas à Constituição, as leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, os decretos legislativos, os decretos, e também temos as resoluções. E também existem algumas outras espécies normativas que eu coloquei lá, como a portaria, como os contratos, como as sentenças e os acórdãos, que já são num patamar que já é mais baixo.
Então vamos à primeira espécie de norma, a primeira espécie de regra que nós vemos na pirâmide de Kelsen, que nós vemos na pirâmide hierárquica do ordenamento jurídico, que é a Constituição. A Constituição é o topo da organização normativa de um país. Ela é o documento que institui formalmente a criação de um Estado, define as suas bases e a organização social, bem como reconhece e obriga o Estado a proteger os direitos fundamentais das pessoas que compõem aquele povo. A Constituição, portanto, é o grande acordo que a população faz para começar a definir como será o regramento daquela sociedade. Tanto que, tecnicamente, um Estado, um governo... O governo, geralmente, eles são transitórios. Sempre que nós temos uma eleição nova, nós temos um governo novo. Mas o Estado é perene. Portanto, todo Estado, ele surge a partir de uma Constituição. Assim sendo, por mais que historicamente nós possamos entender que o Brasil existe desde 1500 ou desde antes do descobrimento oficial dos portugueses, ou desde 1822, que foi desde a sua independência e o primeiro reinado da monarquia, formalmente, juridicamente, o Brasil como nós conhecemos, o Estado brasileiro como nós conhecemos, ele existe desde 1988, quando a atual Constituição da República foi promulgada. E como é que funciona a promulgação de uma Constituição? A promulgação de uma Constituição em países democráticos, sejam eles republicanos, sejam eles monárquicos, sempre é oriunda do povo. Não é um governante, numa república, numa monarquia, numa democracia. Sempre quem apresenta e determina a validade de uma Constituição é o povo. E isso sempre é expresso através do preâmbulo. O que é o preâmbulo? O preâmbulo é o início, é o primeiro texto de uma Constituição. Ele é o que nós chamamos de vetor hermenêutico no direito, ou seja, no preâmbulo, muito embora ele não seja uma norma jurídica de aplicação imediata, ele diz a que veio essa Constituição e expressa ali quais são os valores do seu povo. No caso, o preâmbulo da nossa Constituição do Brasil coloca bem claro: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. A partir desse momento em que esse texto ele foi escrito e lido oficialmente, surge o Estado brasileiro como nós conhecemos. Todas as normas jurídicas devem respeitar as disposições constitucionais, sendo que na contradição entre uma disposição da Constituição e qualquer outra regra jurídica, a Constituição sempre prevalecerá. Sempre. Leis contrárias à Constituição não podem ser criadas. Se forem, devem ser julgadas inconstitucionais pelo Poder Judiciário. E se existiam antes da nova Constituição, porque nós temos leis como o Código Penal, por exemplo, como o Código, os trechos de Código Comercial que nós ainda temos, que são anteriores à Constituição de 1988. Se existiam antes da nova Constituição, são consideradas não recepcionadas e têm o mesmo efeito de revogadas. Ou seja, a primeira regra para nós definirmos quando existe um conflito entre normas, entre uma Constituição e qualquer outra norma jurídica, sempre vai prevalecer a Constituição da República.
Ela é a primeira e mais direta expressão formal da vontade do povo que se reuniu para criar um novo Estado, para criar um novo sistema de governo, para criar as bases jurídicas que irão reger a sociedade. Então, ela é a base ela está no ápice, mas nós podemos dizer que ela é a base de tudo. É a partir da Constituição que o jurídico é ditado numa determinada sociedade, no nosso caso, na sociedade, no povo brasileiro. Assim sendo, nós temos a Constituição da República e lá a nossa Constituição ela é uma Constituição bem longa. Nós poderíamos aqui dizer que tipo de Constituição ela é, mas aqui não é o interesse. Só para vocês terem ideia, nós passamos um semestre inteiro na Faculdade de Direito só detalhando os tipos de Constituição e etc. Esse é um assunto bem vasto, mas para que nós possamos ter a noção adequada de direito e legislação, basta saber que a Constituição ela é a norma mais importante jurídica que existe num Estado, que existe no governo, e todas as outras normas devem respeitar a Constituição. Logo abaixo na pirâmide, como nós podemos ver, nós temos um segundo tipo de norma que são as emendas à Constituição. As emendas à Constituição são regras que modificam disposições da Constituição. As Constituições, elas escritas, e que, detalhe, existem Constituições não escritas, mas a gente não vai se ater a esse detalhe agora. A nossa Constituição é considerada formal, escrita. Toda Constituição escrita, ela tem seu texto, mas, por exemplo, a nossa atual Constituição, ela foi promulgada em 1988. De lá para cá, nós estamos em 2020, em outubro agora, ela fará 32 anos. Em 32 anos, até pessoas mudam, quiçá leis, quiçá normas. E como nós falamos, o direito a qual a Constituição faz parte, na qual a Constituição está inserida, ele é dinâmico. Então, nós não é praticamente impossível conceber uma Constituição que seja imutável, que tenha um grau de rigidez que não permita nenhum tipo de alteração. Assim sendo, a própria Constituição da República já prevê no seu artigo 59, e logo depois, se não me falha a memória, a partir do artigo 60, vai detalhando em que hipóteses podemos modificar o texto constitucional. As emendas à Constituição são regras que modificam disposições da Constituição, são criadas pelo Congresso Nacional mediante um rito de aprovação muito mais rígido do que a criação comum de leis. Como nós vamos ver mais à frente, existe um rito específico para a criação de leis complementares, existe um rito específico para a criação de leis ordinárias. As emendas à Constituição, elas têm um rito muito mais rígido e é uma quantidade menor de pessoas que podem propor uma emenda à Constituição. A emenda à Constituição pode ser proposta pelo presidente da República, por 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou por mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados. Para ser bem sincero a vocês, em quase 20 anos que eu estudo direito, em quase 15 anos que eu tenho de especialista, eu nunca vi um projeto de emenda à Constituição, que a gente chama de PEC na prática, que tenha sido proposto por Assembleias Legislativas. Eu posso estar errado, mas eu não me recordo de ter visto. Em geral, as emendas à Constituição, ou elas são propostas pelo presidente da República, ou elas são propostas por 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, e em geral é assim que funciona. Aí, a partir do momento que é feita essa proposição, nós temos a chamada PEC. Como eu disse, é impensável nós praticamente impensável nós termos uma Constituição que seja imutável. Ela precisa se adaptar aos tempos e aos momentos. Porém, as emendas não podem modificar totalmente a Constituição. Conforme o artigo 60, parágrafo 4º, determina, na Constituição da República, não será objeto de deliberação a proposta de emenda que busque abolir, que busque extinguir, no texto da Constituição, a forma federativa de Estado, e mais à frente nós vamos ver
como funciona essa questão da federação, União, Estados, municípios. O voto direto, secreto, universal e periódico, porque isso aqui protege diretamente a democracia. A separação dos poderes, que nós vamos ver na próxima aula, a importância de nós segregarmos os detentores de poder num governo, e os direitos e garantias individuais. Porque uma Constituição ela só é legítima quando, além de prever a organização do Estado, ela também reconheça, não conceda, ela reconheça os direitos que os seres humanos possuem e comprometa o Estado a defender esses direitos e garantias fundamentais. Logo, podemos modificar a Constituição? Podemos, sem problema algum, dentro do rito específico de emenda. Porém, nós não podemos, em hipótese alguma, excluir um desses 4 itens. Até porque, se nós eliminarmos a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, nós estaríamos eliminando as principais características que o Estado brasileiro possui. Agora, outras questões podem. E detalhe, não será objeto sequer de deliberação. Ou seja, não é possível sequer ter um projeto de emenda constitucional que venha a eliminar esses princípios. Se o presidente da República ou os congressistas propuserem uma PEC, ela não é nem votada, ela não pode ser nem recebida. Não é que não abolirá, não, ela não será nem objeto de deliberação, dada a importância que a Constituição, que os constituintes, aqueles que representantes do povo criaram a Constituição, deram para esses itens. Mas ela não poderá abolir. Nós não podemos ter propostas de emenda, nós não podemos ter emendas à Constituição que venham a extinguir esses itens. Porém, nós podemos sim agregar. Por exemplo, no artigo 5º da nossa Constituição, muito famoso, o maior de todos, estão reconhecidos os direitos e garantias fundamentais de mulheres e homens no Brasil. Nenhum dos artigos que está lá colocado pode ser removido por emenda constitucional, porque eles constituem, junto com outros artigos na Constituição, direitos e garantias individuais. Porém, a sociedade pode, ao longo da sua evolução histórica, reconhecer a existência de outros direitos e garantias fundamentais que não existiam ou que não eram ainda reconhecidos em 1988. Então, por emenda constitucional, nós podemos sim aumentar o rol, aumentar o número de direitos e garantias fundamentais, mas nós não podemos extinguir. Agora, outros pontos podem? Podem. Por exemplo, eu não sei se alguém que está assistindo essa aula tem estudado lá, mas, por exemplo, existe uma disposição na nossa Constituição, bem lá no finalzinho, que determina que o Colégio Pedro II, o famoso Colégio Pedro II, pertence à esfera federal, ou seja, pertence ao governo federal. Ele é sediado aqui no Rio de Janeiro, mas ele pertence não ao poder estadual ou municipal, ele pertence ao governo federal. Com todo o respeito que eu tenho tanto à memória do imperador quanto ao grande histórico desse colégio, que é da época dele, esse colégio que é renomado até hoje, não é motivo de estar na Constituição que o Colégio Pedro II pertence à esfera federal. Uma simples lei federal resolveria isso. Digo mais, eventualmente nem uma lei federal, um mero decreto resolveria isso. Porém, o nosso Constituinte resolveu por bem colocar lá. Mais à frente, é possível criar uma emenda constitucional que remova esse dispositivo? Eu entendo que sim. Por quê? Porque definir que o Colégio Pedro II está na esfera federal não é atinente à forma federativa de Estado, não é atinente à democracia, não é atinente à separação dos poderes e não é uma garantia e direito fundamental, nem mesmo do colégio. Então, uma emenda pode extinguir esse item, como, por exemplo, é uma hipótese que por vezes é polêmica, mas no meu entender não afronta as disposições. É possível nós termos, por exemplo, uma emenda constitucional que determine a volta da monarquia ao Brasil? A princípio poderia.
nós temos vários exemplos de monarquias no mundo que respeitam a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. E, na época do Império, o Brasil também poderia ser considerado uma democracia. Então, isso poderia acontecer. Agora, existem alguns doutrinadores que entendem que não, mas, enfim, isso é um debate que não cabe aqui, eu só trouxe a título de ilustração. As emendas são votadas pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, não precisando passar por sanção ou veto do presidente da República. Mais à frente nós vamos ver que outras espécies normativas precisam passar pelo veto ou sanção do presidente da República. E um detalhe muito interessante, conforme a Emenda Constitucional 45 de 2004, tratados internacionais que sejam votados com o mesmo rito aplicado pelas emendas constitucionais terão força de emendas constitucionais. Ou seja, como é que funciona? Como é que funciona esse rito? Feita a proposta de emenda à Constituição, a proposta, primeiro, ela é analisada pela Câmara e pelo Senado para ver se ela não conflita em nada com a Constituição. Verificado que não existe conflito, ela é votada em 2 turnos na Câmara e em 2 turnos no Senado. Se a proposta é feita por senadores, aí inverte. Primeiro o Senado, depois na Câmara. Ela deve ser aprovada por 3/5 dos parlamentares de cada casa em 2 turnos para que ela seja válida, para que a proposta de emenda à Constituição seja aprovada e emende a Constituição. Se nós tivermos um tratado de direito, um tratado internacional que verse sobre direitos humanos e, se os parlamentares assim desejarem, eles não precisam criar propriamente uma emenda constitucional. Basta que eles votem por 3/5 em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, para que essa norma, mesmo que ela não altere a Constituição diretamente, venha a ser recepcionada como se fosse parte da Constituição. Então, a Constituição, em via de regra, ela está dentro de um documento único, que nós chamamos de Constituição da República Federativa do Brasil, mas, eventualmente, nós podemos ter tratados internacionais que o Brasil assinou que terão a mesma validade da Constituição. Ah, Luísio, mas se esse tratado internacional conflitar com a Constituição, mesma regra que nós aplicamos às emendas constitucionais. Muito embora acho muito difícil, mas se um tratado internacional que trate de direitos humanos venha conflitar com algum desses itens que nós vimos, que está previsto no parágrafo 4º do artigo 60, muito simples, não vai ser votado, não vai ser nem deliberado, e esse tratado, portanto, não vai ser recepcionado no nosso ordenamento jurídico. Logo depois da Constituição e das emendas à Constituição, nós temos as leis complementares. As leis complementares são leis que tratam de assuntos específicos mencionados na Constituição Federal e por ela considerados mais relevantes. Existem determinados assuntos na Constituição Federal que poderiam ter sido tratados dentro da Constituição, só que, como seria algo mais complexo, como seria algo mais prolixo até mesmo, que não... A Constituição, muito embora a nossa Constituição não respeite muito isso, a Constituição ela não deve ser muito prolixa, ela deve trazer só o que é necessário e é importante ser deixado para as outras normas jurídicas abaixo da pirâmide para que essas tratem dos assuntos do dia a dia. Porém, entendeu-se que alguns assuntos, como a lei orgânica da magistratura, que trata da atuação dos juízes, a lei que estrutura a Advocacia Geral da União, enfim, leis que tratam sobre o direito tributário em alguns aspectos, normas gerais de direito tributário, entendeu-se que essas normas eram muito importantes, tinham sim relevo constitucional, porém deixou para que os legisladores cuidassem disso através das chamadas leis complementares. Uma lei complementar tem esse nome, como eu falei, justamente por complementar a regulação de um assunto previsto na Constituição. Ela é hierarquicamente inferior às emendas constitucionais, mas podemos considerá-la superior às leis ordinárias. A lei complementar ela pode ser proposta por qualquer parlamentar ou pelo presidente da República,
por iniciativa popular, em alguns casos pelo Poder Judiciário e pelo Procurador-Geral da República. Nós vamos ver que tanto leis complementares quanto leis ordinárias, elas são muito parecidas, principalmente sobre quem pode propor. Vimos que as emendas constitucionais, elas só podem ser propostas pelo presidente da República e por 1/3 dos senadores ou dos deputados, e pelas assembleias legislativas dos estados, coisa que eu nunca vi acontecer. Mas as leis, tanto complementares quanto ordinárias, elas podem ser propostas por mais pessoas, por qualquer parlamentar, tanto da Câmara quanto do Senado, pelo presidente da República, em alguns casos pelo Poder Judiciário, pelo Procurador-Geral da República e também pela população. Existe um rito de propositura de iniciativa popular de lei que está previsto na Constituição, que eu não vou detalhar aqui, mas que exige um percentual mínimo de assinaturas de eleitores em no número X de estados para que uma lei seja proposta que seja proposta para votação. A chamada Lei da Ficha Limpa é um feliz caso disso. A Lei da Ficha Limpa, que veda que políticos que tenham sido condenados por órgãos colegiados venham a se candidatar, ela foi proposta por iniciativa popular, no clamor da época do mensalão, do petrolão, e foi aprovada. E outras leis complementares ou ordinárias, podem ser propostas assim. As leis complementares são votadas tanto na Câmara quanto no Senado e devem ser aprovadas pela maioria absoluta de seus membros, pela maioria total dos membros de cada casa legislativa. O que isso quer dizer? Se eu errar, eu coloco aqui embaixo me corrigindo, mas nós temos 83 senadores e nós temos 517 deputados. Ai, gente, me desculpa, na verdade são 81 senadores e 513 deputados. Ai, que vergonha que eu passo como professor. Bem, voltando à nossa programação normal. E como é que isso funciona? Quando é votada uma lei ordinária, que nós vamos tratar mais à frente, é colocada em votação uma determinada lei ordinária. O que o rito na prática é diferente, se vota por partido e tal. Mas na prática, como é que funciona? O presidente ele pauta uma determinada lei. Se nós temos 517 deputados, se na Câmara dos Deputados, ao invés dos 517, nós tivermos 50 deputados, e dos 50 deputados, se 26 votarem na lei, está aprovada a lei. Ah, mas e os outros 400 e muitos deputados que estavam ausentes da sessão? Não interessa. Para uma lei ordinária vale a maioria simples, ou seja, a maioria dos parlamentares que estejam presentes na sessão. Já uma lei complementar, não. Ela exige a maioria absoluta, ou seja, se nós temos 517 deputados, e eu sou ruim de matemática, mas se eu errar a conta eu também vou botar aqui embaixo, 250 mais 8, então nós precisamos... E como é que funciona a maioria absoluta? A maioria não é a metade mais 1, como muita gente fala, não. É o primeiro número inteiro após a metade. Por quê? Se nós temos 517 deputados, se nós temos número ímpar, a metade de número ímpar sempre vai dar um número e meio. Então, se nós temos 517... metade de 517, passando vergonha aqui, advogado não estuda matemática, nós teremos 258,5 parlamentares. Não temos 258,5 parlamentares. Então, se nós temos 517 parlamentares, nós precisamos de 259, que é o primeiro número inteiro depois da metade, para aprovar uma lei complementar. Se eventualmente faltaram 2 parlamentares e não foi possível chegar a esse número, então a lei complementar ela não foi aprovada. E por que ela tem esse rito diferenciado? Justamente porque ela trata de um assunto mais delicado que regulamenta dispositivos da Constituição, então ela merece uma atenção maior dos senhores deputados. Depois das leis complementares, nós temos, num patamar muito parecido, as leis ordinárias, leis delegadas e medidas provisórias. Lei ordinária, muito do que eu já falei,
é a norma jurídica de observação obrigatória para a população nos termos da Constituição. Elas são criadas pelos representantes do povo no Congresso Nacional e, tal qual as leis complementares, elas podem ser propostas pelos parlamentares, pelo presidente da República, pelo Poder Judiciário, pelo Procurador-Geral da República e por iniciativa popular nos termos previstos na Constituição. A lei ordinária é a lei por excelência. Quando nós falamos em lei, em geral nós nos referimos à lei ordinária, por isso que ela tem esse nome, ordinária. As leis ordinárias tratam de quaisquer temas, desde que não limitados na Constituição, e não tratam apenas das matérias previstas expressamente na Constituição. Ou seja, aqui nós temos uma diferenciação seguindo aquilo que eu já estava falando das leis complementares. Uma lei complementar, ela trata de assuntos que estão expressos na Constituição como tais. Lei orgânica da magistratura será aprovada por lei complementar. Normas gerais de direito tributário serão aprovadas por lei complementar. Organização da Advocacia Geral da União será organizada por lei complementar. Organização do Ministério Público, de maneira geral, será observada por lei complementar. Se não está previsto dessa maneira na Constituição, e você, por exemplo, a lei que trata da advocacia, que trata do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dos advogados, ela não é prevista para ser feita em lei complementar. Então, ela é tratada em lei ordinária. Trazendo para uma realidade que nós temos hoje em dia. Como eu falei, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, quando esse vídeo for disponibilizado no curso, acredito que nós ainda estaremos sob o mal da pandemia do Covid-19. Não existiam leis que determinavam que pessoas devessem sair de máscara nas ruas. Hoje em dia nós temos leis municipais que determinam que as pessoas saiam na rua. E até onde eu já tomei conhecimento, no dia de hoje, não sei se até essa aula sair já vai ter sido aprovada, projeto de lei, que a gente chama de PL, no Congresso Nacional para obrigar que todo o Brasil utilize máscaras ao sair na rua para combater a pandemia. Isso será tratado por lei complementar? Não, porque não está previsto na Constituição que o uso de máscaras em caso de pandemia será tratado por lei complementar. Então, qualquer inovação jurídica que não tenha previsão expressa na Constituição e que emane do povo de maneira direta no Parlamento, ela será votada mediante uma lei ordinária. Então, a lei complementar, recapitulando, trata de assuntos expressos na Constituição e as leis ordinárias tratam de quaisquer assuntos desde que não vedados pela Constituição. E como é que funciona? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovam por maioria simples a proposta de lei, ou seja, como eu falei quando eu estava tratando de lei complementar. Enquanto lá é a maioria qualificada, a maioria absoluta dos seus membros, aqui é só a maioria dos presentes na sessão em que ela é votada. E encaminham para o presidente da República, que pode vetar ou sancionar a lei. A lei, isso vale tanto para a lei ordinária quanto a lei complementar. Tudo que eu falar aqui se aplica também para a lei complementar nesse sentido. A lei, ela é muito interessante porque ela é um tipo normativo que ela é complexa. Ela não emana só de um poder, ela não emana só de uma autoridade, que seria o Congresso. Ela emana da conjunção, a princípio, tanto do Congresso que aprova, quanto do presidente da República. A partir do momento em que a lei é votada na Câmara, depois é votada no Senado por maioria simples aqui, e maioria simples aqui, ela é encaminhada para o presidente. Se o presidente sanciona a lei, ele promulga e ela se torna válida. Muito embora as leis sejam votadas pelo Congresso, você pode ver na maioria das leis, sempre está escrito lá, o presidente da República, não me lembro de qual, mas está escrito assim: o presidente da República informa que o Congresso Nacional deliberou e nós promulgamos a seguinte lei. Aí vem a lei. Se o presidente da República concorda ou não se manifesta dentro de um prazo que a Constituição determina, a lei ela é promulgada e ela está valendo.
Porém, o presidente da República, como ele também é um representante do povo e como ele organiza, como nós vamos ver na próxima aula, a administração pública, pode eventualmente verificar que essa lei ela conflita ou com a própria Constituição ou não seria de interesse da população também. Então, o presidente da República ele tem poder de vetar uma lei. Se o presidente veta a lei, ele tem que justificar por que vetou essa lei e devolve a lei para o Congresso, ou em parte ou totalmente. A lei tem 20 artigos. O presidente pode eventualmente vetar um artigo. O presidente ele não pode vetar uma palavra da lei. Ele tem que vetar sempre um artigo inteiro ou um grupo de artigos inteiro. E ele tem que dizer por que vetou, não é simplesmente ao belo talante dele. Ah, vetei porque quis, tá ok? Não. Ele tem que dizer por que vetou. Se contraria a Constituição, se contraria a realidade do povo brasileiro, enfim, e devolve para o Congresso. Se o Congresso Nacional concordar com o veto, não tem problema, o Congresso Nacional nada faz, devolve para o presidente. Olha aqui, presidente, ok, o senhor vetou, a gente não tem nada contra, então tá, tchau. Agora, se o Congresso discordar, o Congresso, os parlamentares, eles podem votar para derrubar ou manter o veto. E pelo rito previsto na Constituição, ainda que o presidente da República venha a vetar uma lei ou um dispositivo da lei, quando isso retorna para o Congresso ele pode olhar as considerações do presidente da República e entender, não, você entende nesse sentido, mas nós somos os representantes diretos do povo e nós entendemos que essa lei é válida, então nós vamos derrubar esse veto. O Congresso, então, se não concorda com o veto do presidente, derruba o veto, e aí é o próprio Congresso, que por maioria dos seus membros, numa sessão unicameral, tal qual eu tinha falado lá, a lei, para ser aprovada no primeiro momento, foi votada primeiro numa casa, depois foi votada em outra. Primeiro na Câmara, depois no Senado ou vice-versa. Para derrubar o veto, as duas casas, numa sessão conjunta, deliberam pela maioria dos seus membros se vão derrubar esse veto ou não. Se não tem votos suficientes, o veto é mantido, senão eles derrubam o veto. E é o próprio Congresso, não o presidente da República, que promulga essa lei. Por quê? Porque numa democracia, muito embora o presidente da República tenha muito poder e tenha necessidade disso, o presidente pode muito, mas não pode tudo. A última palavra numa democracia sempre é do Congresso. Sempre. Uma lei delegada. O que é uma lei delegada? Luiz, você já falou de lei complementar, lei ordinária. O que é lei delegada? A lei delegada ela é muito parecida com a lei ordinária. Porém, há casos em que o presidente da República pede ao Congresso para que este o autorize, delegando a ele competência, a criação de uma lei com a mesma força de uma lei ordinária. Qual é a necessidade disso? Em geral, é utilizada para a criação de leis que tratam de assuntos específicos e técnicos, cuja criação direta pelo Poder Executivo se torna mais ágil e fácil. E não são todos os assuntos que podem ser tratados em lei delegada. Se o presidente for além da autorização para a criação da lei, o Congresso pode invalidá-la. O presidente da República vira para o Congresso e fala: Congresso, eu tenho este assunto X aqui e eu entendo que é melhor que eu crie essa lei. Então, olha só, eu quero fazer isso, vocês me autorizam? Aí o Congresso, ele analisa o caso e entende, ok, podemos te dar essa delegação, você, presidente da República, vai poder, nós não vamos criar, você vai criar uma lei, mas você vai criar uma lei dentro desses limites aqui. Aí nós vamos ver mais à frente, o Congresso, ele emite um decreto legislativo, que é um tipo normativo muito parecido com uma lei. A diferença é que no decreto legislativo, o presidente da República ele não sanciona nem veta, sai direto do Congresso com validade. O Congresso Nacional edita um decreto legislativo definindo os limites até onde o presidente da República pode ir para criar a lei delegada e fica a critério do presidente, então, promulgar essa lei delegada, que vai ter uma numeração específica e vai ter um rito específico.
Porém, se o presidente da República for além dos limites que a Constituição impõe, ou se ele for além dos limites que o próprio Congresso delegou a ele mediante decreto, o Congresso pode sustar essa lei e falar, não, essa lei ela não está valendo porque ela foi além dos limites que nós conferimos ao presidente da República. Então, o Congresso ele pode invalidar uma lei delegada se esta lei for além dos limites da delegação. Além da lei ordinária e da lei delegada, que são muito parecidas, nós temos as medidas provisórias. Em casos de relevância e urgência, o presidente da República pode, ao invés de mandar um projeto de lei para ser votado ou pedir a delegação para fazer uma lei delegada, ele pode editar uma medida provisória com força de lei e depois enviar para apreciação do Congresso. Então, como funciona? Ao invés dele propor a lei, o presidente, ele considerando que o Brasil esteja numa situação de urgência, ele pode editar essa medida provisória e a medida provisória, a partir do momento em que o presidente assina, ela já vale e manda para o Congresso depois votar dentro do prazo que nós vamos ver aqui, que é de 60 dias. Só que, primeiro, essa lei ela tem que tratar de assuntos relevantes e urgentes. Aloysio, o que é assunto relevante e urgente? Infelizmente, quem define isso é o presidente da República. E como nós vamos ver mais à frente, isso pode gerar algumas críticas. E não pode ser editada medida provisória sobre determinados assuntos. Não pode ser, por exemplo, editada a medida provisória que verse sobre direito penal, direito processual, direito eleitoral e cidadania e assuntos reservados a leis complementares. Porque a Constituição entendeu que, o presidente ele tem o poder de editar medidas provisórias urgentes, mas se nós dermos ao presidente, por exemplo, o poder de definir o que é um crime, nós estamos dando poder demais para uma pessoa só. E ainda que o presidente editasse uma lei com uma medida provisória definindo o que é um crime, ainda que essa medida provisória fosse derrubada pelo Congresso, até ela ser derrubada, nós teríamos muita perturbação jurídica. Não pode uma pessoa só definir o que é um crime. Não pode uma pessoa só definir assuntos relacionados à cidadania. Cidadania é a participação política, é o que nos define como cidadãos. Nem assuntos que a própria Constituição entendeu relevantes e que devam ser reservadas a leis complementares. Se o presidente da República quiser organizar esses assuntos relacionados a direito penal, processual, direito eleitoral, cidadania ou assunto reservado à lei complementar, ele, independente do que ele ache urgente ou não, ele tem que mandar uma proposta de lei. Editada a medida, o Congresso tem 60 dias para votar se aprova ou não, e pode ter a sua vigência prorrogada pelo próprio Congresso por um único período igual. Quando a medida provisória foi criada, em 1988, com a atual Constituição, ela foi criada para substituir o antigo decreto-lei. Alguns decretos-leis ainda são vigentes. O decreto-lei era a edição pelo presidente da República sozinho, enquanto o Congresso estava fechado, para que o presidente decidisse as leis sozinho. No Brasil atual, uma pessoa só não pode definir as leis. Então, entendeu-se que o presidente vai poder, em casos de urgência, editar uma norma jurídica com força de lei sozinho, mas ele não pode, em tese, ficar prorrogando para sempre. Mas em 1988 não tinha essa vedação. O que acontecia? Em 1988, o presidente editava uma medida provisória. O Congresso não votava. Quando ela estava próxima de acabar, após esses 60 dias, o presidente da República editava uma outra medida provisória em cima da anterior. Uma outra medida provisória em cima da anterior. Quem é mais velho vai lembrar, mas o Plano Real, que surgiu em 94, ele surgiu por medida provisória. Ok, podia. Só que a medida provisória que criou o Plano Real, ela foi sendo reeditada durante anos. Durante anos o Congresso não se debruçava. Por mais que aparentemente tenha dado certo, uma lei que determina a criação de moeda e como funciona o sistema financeiro nacional, que o Plano Real ele não criou só o real, ele modificou praticamente todo o nosso sistema financeiro, não era apreciada pelo Congresso Nacional.
E também tinham outras medidas provisórias nesse sentido. Então, o Congresso Nacional, num determinado momento, emendou a Constituição e limitou a edição de medidas provisórias. E agora, como funciona? O presidente da República edita a medida que é urgente, essa urgência tem que durar 60 dias. Se depois desses 60 dias o Congresso ainda não votou, o próprio Congresso pode determinar a prorrogação dessa medida provisória por mais 60 dias. Se após essa prorrogação o Congresso não vota, aí acontece o que nós chamamos de caducidade, a medida provisória caduca. Voltando aqui ao texto. O Congresso tem 60 dias para votar, se aprova ou não, e pode ter a sua vigência prorrogada pelo próprio Congresso por um único período igual. Se neste prazo a lei for votada, ela pode ser aprovada, passando a existir como lei ordinária. O presidente da República editou a medida provisória X, que tratou do assunto Y. Se dentro dos 60 dias, incluindo a prorrogação, se for o caso, se ela for votada e for aprovada dentro do rito que é previsto na Constituição, ela é convertida em lei ordinária, recebe uma outra numeração e continua valendo. Significa que o Congresso concordou com essa medida e ainda que a urgência dela tenha passado, ela continua valendo. Porém, ela pode ser rejeitada. Se a medida provisória ela for rejeitada, ela pode ser rejeitada ou pode ser convertida em outra lei que aceite parte e rejeite parte da medida provisória. Pode ser que o Congresso vote a lei, concorde com a maior parte da lei, mas resolva excluir alguns pontos. Uma lei pode ter 5 artigos. A medida provisória, ela pode ter 5 artigos tratando de 5 assuntos. Pode ser que o Congresso Nacional, ao analisar a medida provisória, entenda que, ok, concordamos com o artigo 1, 2, 3 e 4, mas nós não concordamos com o artigo 5º. Então, o que acontece? É criada uma chamada lei de conversão, que é uma lei ordinária, que aproveita as partes da medida provisória que são de concordância do Congresso, mas exclui aquela parte que o Congresso entendeu por bem não aceitar. E também, eventualmente, pode ser totalmente excluída a medida provisória. O Congresso pode virar e falar, não, nós não concordamos com essa medida, então nós estamos aqui rejeitando. Se no mesmo prazo da prorrogação a medida provisória, se mesmo no prazo com a prorrogação a medida provisória não for votada, como eu falei, ela perde a sua validade como se tivesse sido rejeitada. Um exemplo que eu posso falar por eu ter acompanhado, porque é pelo meu trabalho, como acredito que eu já comentei no início, eu sou advogado de carreira da Casa Moeda do Brasil. No ano passado, nós tivemos uma medida provisória do atual governo que tinha quebrado o monopólio da Casa Moeda, ou seja, tinha falado que outras empresas, dentro daqueles requisitos que eles entendiam, poderiam também fabricar dinheiro além da Casa Moeda, porque a Casa Moeda é a única no Brasil que pode fabricar dinheiro. Em vez de mandar um projeto de lei, eles editaram uma medida provisória porque entenderam que essa quebra de monopólio era urgente. Isso foi editado em novembro do ano passado. Em fevereiro desse ano, o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, ele entendeu por bem prorrogar essa medida provisória, porém, não sei se porque os parlamentares não concordavam ou pela urgência da pandemia. Quando o prazo veio em março, ou em abril, fevereiro, março, o prazo estourou em meados de abril. Simplesmente a medida provisória ela não foi votada. O que aconteceu? A medida provisória caducou e a Casa Moeda voltou a ter a exclusividade legal para a produção de dinheiro e outros determinados produtos no Brasil. É um exemplo de caducidade e outros exemplos também acontecem. Uma pequena crítica que eu entendo cabível, que não é só minha, mas de muitos doutrinadores. Em geral, não só esse governo, como praticamente todos os outros, o Poder Executivo prefere, quando cabível, enviar medidas provisórias ao invés de projetos de lei. Como cabe ao chefe do Poder Executivo, ao presidente da República, definir o que é urgência e a necessidade, acaba que muitas vezes ele envia a medida provisória quando ele poderia mandar um projeto de lei para ser votado. Qual é a vantagem? Enquanto no projeto de lei
ele vai ter que esperar, sabe Deus até quando, para ser votado. A medida provisória ela tem prazo. Se a medida provisória, mesmo com a prorrogação, não for votada dentro do prazo, até ela caducar, ela trava a pauta do Congresso. Ela trava a pauta. Então, é uma forma do presidente da República já implementar a mudança que ele quer fazer na legislação e de forçar os parlamentares a votar e se posicionarem sobre essa norma jurídica. Você pode defender por um lado, pode criticar por outro. Na minha opinião, enquanto operador do direito, enquanto jurista, eu entendo que o ideal seria, se não há necessidade justificada e existente, não há o que se falar de medida provisória. Por exemplo, no atual momento em que nós estamos, da pandemia, só quero registrar, não gosto do assunto, mas ele é altamente cabível agora. Nós estamos vivendo um momento histórico que tem altos reflexos no campo jurídico. Então, é por isso que eu sempre trago exemplos relacionados à pandemia do Covid que nós, infelizmente, estamos vivendo. E eu espero que você, no futuro, já tenha se livrado disso, porque isso está muito ruim atualmente. É cabível nesse momento que o presidente da República envie medidas provisórias que tratem de combater a pandemia, porque realmente, a cada dia que passa, mais pessoas vão morrendo, mais pessoas vão se infectando. É cabível que você envie uma medida provisória para que o Congresso ele se posicione o mais rápido possível. Agora, uma lei que determina, voltando ao exemplo que eu dei da empresa onde eu trabalho, realmente é cabível? Realmente era necessário e urgente quebrar o monopólio da Casa Moeda? Eu posso dizer que isso não mudou muito a nossa vida. Nós continuamos trabalhando do mesmo jeito. Nenhuma empresa no Brasil vendeu dinheiro para o Banco Central além de nós nesse período. Então, se ele tivesse mandado um projeto de lei, talvez tivesse sido até mais útil para o governo, porque o projeto de lei, se ainda não tivesse sido votado, ele ainda estaria na fila para ser votado. Agora, isso é uma coisa que também cabe lembrar. Quando um projeto de lei complementar ou lei ordinária, ou quando uma medida provisória é rejeitada ou caduca, no caso da medida provisória, os parlamentares votaram e rejeitaram um projeto de lei complementar ou de lei ordinária, ou rejeitaram a medida provisória ou a medida provisória caducou, como esse exemplo que eu dei. Não é mais possível propor o mesmo assunto dentro do mesmo ano. Então, por exemplo, uma medida provisória que tenha caducado esse ano, o governo ele não vai poder mais tratar esse ano, ele vai ter que esperar no ano que vem para poder voltar a tratar esse assunto. Enfim, mas vai da técnica e do governo de quem está sentado lá no Planalto, né? Passada a Constituição, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias delegadas e medidas provisórias, nós temos os decretos, que podem ser os decretos legislativos ou os decretos executivos, para assim dizer, que geralmente só tem nome de decretos. Lembrando que a Constituição, ela revoga as emendas à Constituição. Essas duas podem revogar leis complementares, que podem revogar leis ordinárias, e essas últimas podem revogar decretos. O que é um decreto legislativo? Um decreto legislativo é uma norma jurídica criada pelo Congresso Nacional em situações previstas na Constituição. Então, da mesma maneira que a lei complementar, o decreto legislativo ele só pode ser utilizado em situações que a Constituição, prevê, que eles são semelhantes a leis, porém não passam pela sanção ou veto do presidente da República. O decreto legislativo ele é muito parecido com a lei, porém só quem pode propor são os membros do Congresso e ele não passa pelo presidente da República. Quando ele é aprovado nas casas legislativas, ele já tem validade imediata. Geralmente eles são utilizados em assuntos ligados exclusivamente ao Congresso Nacional, como a fixação de salários, a organização do Congresso, ou assuntos que já passaram pelo presidente da República, como, por exemplo, a aprovação de acordos internacionais, solicitações de leis delegadas ou a regulamentação de medidas provisórias que perderam a validade. Um acordo internacional, o presidente da República, ele vai lá no exterior, assina o tratado internacional, o acordo internacional. Só que quando o presidente da República assina um tratado internacional, ele não tem validade imediata no Brasil.
Um tratado internacional, em via de regra, ele tem a mesma validade, a mesma hierarquia na pirâmide de uma lei ordinária, a não ser que se trate de um tratado internacional que verse sobre direitos humanos, como nós falamos lá atrás. Quando o presidente da República assina um tratado internacional, ele volta para o Brasil, apresenta o tratado que ele assinou ao Congresso e o Congresso vai deliberar se concorda ou não com esse tratado. Concordando com o tratado, o Congresso ele vai editar um decreto legislativo que vai trazer o texto do tratado em língua portuguesa em anexo, falando, olha, o presidente da República assinou esse tratado e o Congresso concorda, então ele está valendo no Brasil. Ou, como eu já citei de exemplo, se o presidente quer editar uma lei delegada, o decreto legislativo ele vai traçar os parâmetros para no que o presidente pode fazer ou não. Ou, lembra que eu acabei de falar das medidas provisórias? Se uma medida provisória caduca, mas aconteceram coisas nesse meio tempo, vamos supor, dentro do exemplo que eu trouxe da medida provisória que tinha acabado com a exclusividade legal da Casa da Moeda de fazer dinheiro. Isso não aconteceu, mas se durante a vigência da medida provisória alguma outra empresa tivesse firmado um contrato com o Banco Central para fornecer dinheiro para o Banco Central, ao invés da Casa da Moeda fornecer, e a medida provisória tivesse caducado, como aconteceu, como é que ia ficar esse contrato? Ele ia ter validade, não ia ter validade? Como é que ia ser? Justamente para resolver isso é que a Constituição fala que, quando uma medida provisória for rejeitada ou caducar, as relações jurídicas, como um caso de um contrato, que decorrerem de uma medida provisória que tenha caído, elas serão regulamentadas pelo Congresso Nacional por decreto legislativo. Então o Congresso Nacional iria verificar aquela situação. Olha, realmente nós temos situações jurídicas que surgiram que caíram, mas elas vão ser regulamentadas nesse exemplo. Por exemplo, dentro desse exemplo hipotético, se alguma outra empresa tivesse sido contratada para fornecer papel moeda e moedas metálicas para o Banco Central. Por decreto legislativo, o Congresso poderia determinar, não, olha, esse contrato firmado durante a vigência, ele vale. Novos contratos não valem. Ou poderia falar, olha, mesmo tendo sido firmado durante, nós entendemos que esse contrato não valeu ou valeu até um determinado ponto. E isso é regulamentado por decreto legislativo. E o que são os decretos? Os decretos são normas jurídicas criadas exclusivamente pelo presidente da República para regulamentar assuntos que são de sua competência, conforme previsto na Constituição. Ou seja, a Constituição da República fala que, em determinadas situações, o presidente da República poderá se utilizar de decretos. Os decretos, eles não são iguais às leis ordinárias. As leis ordinárias, elas podem regulamentar praticamente qualquer assunto que a Constituição não vede. Porém, os decretos, como eles emanam só do presidente da República, eles só podem ser promulgados por ele dentro das situações em que a Constituição da República autoriza. Por exemplo, o presidente da República vai nomear alguém, vai nomear um ministro de Estado, vai nomear um secretário executivo de um ministério, vai nomear algum cargo que a Constituição determina que é ele que deve prover. Ele fará isso mediante decreto. Um outro exemplo, existem cargos de servidores públicos na administração pública que estão vagos. Para criar novos cargos públicos, como implica em gasto de dinheiro, precisa de aprovação por lei do Congresso. Agora, para extinguir cargos, ou seja, se é para economizar dinheiro, a extinção de cargos na administração pública pode vir por decreto do presidente da República, do chefe do Poder Executivo. Mas, outra coisa também, sempre que o presidente da República entender por bem alterar a administração pública, desde que não implique em aumento de gasto, sempre que nós tratarmos de aumento de gasto, deve passar pelo Congresso Nacional. Se não implica em aumento de gasto, pode ser por decreto. O presidente da República entendeu por bem dividir um ministério, como já aconteceu. Atualmente o Ministério da Justiça é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. No governo anterior, do governo do Michel Temer, você tinha um Ministério da Justiça que tratava de assuntos e um Ministério da Segurança Pública.
E isso aconteceu por quê? Porque ele entendeu por bem fazer. Se você tem um ministério que trata desses dois assuntos, Justiça e Segurança Pública, e resolve criar um ministério para cá, um ministério para lá, se não houver aumento de gastos, você pode fazer, você pode dividir. Ou, o que é mais comum, você vai passar um determinado órgão que está no ministério para outro. Isso pode ser feito por decreto também, desde que não implique em aumento de gasto. Mas na prática, além desses exemplos que eu estou dando, os decretos são utilizados pelo presidente da República para regulamentar a execução das leis complementares e leis ordinárias. Estas trazem as regras mais gerais e os decretos detalham como essas leis vão ser aplicadas. O chefe do Poder Executivo, e aí eu estou falando presidente, governador, prefeito, eles orientam e supervisionam a administração pública. Isso a gente vai ver com mais propriedade na própria aula. Então, o chefe do Poder Executivo, ele pode determinar a administração pública como a lei será aplicada. Por exemplo, você tem uma lei que diz que é direito do cidadão ter acesso a informações públicas, ter acesso ao balanço orçamentário do governo. A lei determina isso, inclusive determina, é chamada Lei de Acesso à Informação. A lei determina que o cidadão tem acesso. Mas como será esse acesso? Aí o presidente da República pode vir por decreto, desde que não implique em aumento de gasto, e fale, olha, o cidadão que quiser ter acesso a informações do governo executivo deverá fazer um requerimento de tantas folhas, deverá apresentar isso a um órgão específico, o órgão terá tantos dias para dar a resposta, se o órgão não der a resposta, o órgão será responsabilizado. O direito previsto na Lei de Acesso à Informação não foi modificado. As pessoas podem continuar, mas como cabe ao presidente da República supervisionar como a administração pública vai funcionar, ele, por decreto, vai determinar a maneira como essa lei vai se operacionalizar. Tanto que é extremamente comum você ter uma lei e você ter como regulamento da lei um decreto. Um exemplo disso, como eu citei, é a Lei de Acesso à Informação. Nós temos a Lei de Acesso à Informação, que trata do acesso à informação dos cidadãos, mas ela é regulamentada, ela é detalhada por um decreto da Presidência da República. Geralmente o decreto vem logo depois da lei, não demora muito para vir. E o que é muito importante, como os decretos estão aqui embaixo na pirâmide em relação às leis, um decreto, ele nunca pode exorbitar, ele nunca pode ir além ou contra o que a lei determina. Se um decreto for contra o que uma lei determina, esse decreto é um decreto ilegal e não tem validade. Pode, inclusive, ser cassado, pode ser derrubado na justiça. Os decretos são também determinações para os servidores do Executivo, detalhando a forma como eles irão aplicar no dia a dia as leis, como eu falei. E ressaltando mais uma vez, um decreto nunca, em hipótese alguma, pode contrariar uma lei. Um decreto que disponha contra a lei será um decreto ilegal. Então, voltando à nossa pirâmide, nós vimos que a Constituição é a norma mais importante de um ordenamento jurídico. O que está previsto lá deve ser respeitado por todas as outras normas. Logo depois, nós temos as emendas à Constituição que alteram, dentro de alguma medida, a Constituição. Temos as leis complementares que regulamentam disposições que estão na Constituição. Temos as leis ordinárias, que são as leis em sentido geral, que tratam dos mais variados assuntos, que são aprovadas pelos representantes do povo. Depois nós temos os decretos legislativos e decretos, que são emanações que partem só de uma autoridade, ou do Congresso, ou do Presidente da República, que devem respeitar igualmente as leis. Logo depois, nós temos as resoluções e as instruções normativas. O que é uma resolução? Uma resolução é uma regra definida por um órgão governamental que define a sua organização interna. Todos os ministérios têm resoluções. É muito comum, em geral você tem no decreto ou na lei, mais propriamente lei de criação de instituição de um ministério, você já tem o esqueleto desse ministério, mas são as resoluções que o próprio ministério determina para si que vão esmiuçar como será o funcionamento. Uma resolução pode determinar que os servidores começarão o trabalho às 8, terminarão às 5. Uma resolução pode determinar que os servidores farão teletrabalho.
Uma resolução pode determinar que um chefe de um setor, antes de encaminhar o memorando, deve encaminhar o memorando para um outro órgão para autorizar o encaminhamento. Enfim, são as regras internas que obviamente não precisam passar pelo Congresso, que não precisam nem mesmo de um decreto do chefe do Poder Executivo, mas que vão funcionar ali também. E existem também as resoluções do Congresso, que funcionam da mesma maneira, mas são resoluções que tratam do funcionamento interno do Congresso Nacional. Como elas não versam sobre assuntos externos ao funcionamento do Congresso Nacional, são decisões que não saem por decreto legislativo, saem apenas por resoluções mesmo. E nós também temos as instruções normativas, que são muito semelhantes, que são regras definidas pelos órgãos da administração pública, semelhantes aos decretos, que orientam os servidores e cidadãos interessados em procedimentos administrativos que devem ser seguidos. Por exemplo, é muito comum você se utilizar de instruções normativas para definir como será a fiscalização de um órgão sobre uma determinada empresa, sobre uma determinada atividade profissional. Então, podem ter, por exemplo, instruções normativas do INEA, instruções normativas do Ministério da Defesa, instruções normativas de alguma Secretaria do Meio Ambiente, que determinam como vai ser feita uma determinada fiscalização. Isso é muito importante para quem trabalha com atividades controladas, porque muitas vezes os fiscais, eles procedem a determinadas fiscalizações, eles fazem determinadas exigências, mas que por vezes são ilegais. Por isso que é importante que você que trabalha com atividades controladas, que você conheça a legislação que é atinente à sua atividade. Se você trabalha com gestão ambiental, conheça a lei de crimes ambientais, conheça a Política Nacional de Proteção ao Meio Ambiente, conheça a lei de proteção à fauna, por exemplo. Por quê? Porque podem existir fiscalizações, até mesmo instruções normativas que contrariem essas leis. Então, se um fiscal, ele eventualmente, a gente vai tratar sobre a atuação de fiscais, sobre o poder de polícia mais à frente. Mas por que é importante? Se um determinado fiscal autua a empresa onde você trabalha, falando que a empresa ela contrariou a instrução normativa tal por esse aspecto aqui, o fiscal ele tem o dever de dizer por que você está sendo autuado. Se você conhece bem a lei, você pode falar, olha só, você está me autuando, mas a lei tal, a lei de política nacional de proteção ao meio ambiente, a lei de proteção à fauna, a lei que trata de produtos controlados farmacêuticos, por exemplo, ela não trata nesse sentido, ela trata em outro. Você está contrariando a lei. Como nós vimos, as instruções normativas e resoluções, elas estão bem abaixo da lei. Se você tem uma lei ou mesmo um decreto que fala num sentido, e se você tem uma instrução normativa que fala em outro, essa instrução normativa não vale. O que vale é a norma que está hierarquicamente acima dela. Então, fica aqui uma dica que é, acho, uma das dicas mais importantes desse curso. Se você trabalha numa atividade que tem alguma regulamentação em lei, conheça de trás para frente essa lei, para que um fiscal bem intencionado ou não, a gente não conhece o coração humano, se ele vier a te autuar, para que você saiba se ele realmente está trabalhando direito. E também conheça bem a lei para que você possa aplicá-la de maneira adequada. Afinal de contas, aplicar a lei não cabe só a quem trabalha com direito. Eu sou um curioso que resolveu, num determinado momento da minha vida, que eu queria estudar leis e estudar regras. Mas a aplicação do direito cabe a todos nós. Se você trabalha numa atividade que é regulada por lei, você tem que entender da sua lei. Eu estou aqui para te trazer um pouco mais de ferramental para que você entenda isso. Mas saiba que existe uma hierarquia e conheça como funciona essa hierarquia e conheça as regras do jogo que você está jogando. Entendeu? Depois das resoluções e instruções normativas, que, lembrando, elas são muito comuns, muito utilizadas em atividade fiscalizatória, mas estão subordinadas às leis, nós temos as portarias. O que é uma portaria? Ah, Luiz, portaria é por onde eu passo para entrar na faculdade, por onde eu passo para entrar no meu prédio. Não. Desculpa a piadinha, mas não. A portaria é uma decisão corriqueira do dia a dia que emanam ordens do seu emissor para os servidores que lhe são subordinados, podendo ou não serem obrigatórias para a população
a depender da situação. Por exemplo, na empresa onde eu trabalho numa empresa pública. Existem determinadas regras lá, mas obviamente que o presidente da Casa da Moeda ou o conselho de administração da empresa ou a diretoria não tem competência para editar leis e decretos. O que acontece lá? Quando o presidente ele resolve dar uma ordem que é direcionada para todos os empregados da empresa, ele edita uma portaria. As portarias elas são muito utilizadas, por exemplo, para nomear ou dispensar servidores públicos. Então a pessoa vai ser nomeada chefe de um determinado setor. Em geral, a pessoa que tem a competência para nomear essa pessoa vai editar uma portaria nesse sentido. Ou um órgão público que atende ao público, por algum motivo, tem que fechar. Por exemplo, voltando a esse triste exemplo, mas que é altamente cabível, pandemia. Ninguém pode acessar com a mesma facilidade órgãos públicos. Um determinado órgão público que atenda ao público pode, por portaria, colocar em atendimento ao decreto tal do governo do estado, do governo do município, informamos que o atendimento presencial ficará suspenso até o fim da pandemia. Isso pode ser determinado por portaria. Esse último exemplo é um tipo de portaria que não abrange só o funcionamento interno da instituição, mas também acaba abrangendo a população de maneira geral. E por fim, lá embaixo, tanto que alguns nem colocam esses tipos como tipos normativos, mas eu entendo que é cabível. Por quê? Porque também são jurígenos, ou seja, da mesma maneira que a Constituição, as emendas, enfim, todos os outros tipos legais, dos contratos e sentenças e acórdãos também surge o direito. O que é um contrato? Um contrato é um acordo de vontades entre duas ou mais pessoas que voluntariamente decidem agir de acordo com o que é previsto nesse acordo. Desde que não contrarie a Constituição e a lei, o acordo tem força de lei entre aqueles que o assinam. Não vou entrar em muito detalhe sobre o que é um contrato, muito embora eu acredite que vocês tenham uma boa ideia do que seja um contrato, mas um contrato não é só o papel. Todo acordo de vontades é um contrato. Se eu entro num acordo com vocês, eu tenho um chiclete e você me pede um chiclete e eu te dou um chiclete, nós tivemos aqui um contrato de doação. O contrato é toda manifestação de vontades firmadas entre duas ou mais pessoas que gera obrigações. Se você me pede a minha caneca medieval, muito bonita, que eu estou bebendo meu café, se você vira e fala, Luiz, você me dá essa caneca? Se eu viro para você e falo, ok, semana que vem eu vou te dar essa caneca porque eu ainda estou utilizando essa caneca para beber meu café enquanto eu estou gravando as aulas do curso de Noções de Direito. Nós já temos aqui um contrato. Agora, como esse contrato vai se implementar, se você vai poder me processar ou não, se tem testemunhas, são outros poréns que cabe uns 2 semestres na faculdade de Direito para debater. Mas é um acordo de vontades, eu vou te doar essa caneca depois que eu terminar o meu curso, se assim nós desejarmos. Mas um contrato ele só tem validade se ele não contrariar a lei, se não contrariar nenhuma daqueles outros tipos normativos que nós tratamos na pirâmide, e ele também tem que ser voluntário para que ele tenha validade. Se ele não contrariar, ele tem força de lei entre as partes. Se nós firmarmos um contrato e um de nós dois descumprirmos o contrato, o outro pode, em via de regra, ir ao Poder Judiciário e pedir que o Poder Judiciário dê provimento para que esse contrato seja cumprido. E aí nós entramos no outro tipo normativo, que são as sentenças e os acórdãos. O que são sentenças e acórdãos? São decisões proferidas por um órgão julgador. Quando é um juiz individual, é uma sentença. E quando é um órgão colegiado, como um tribunal, é um acórdão. Sim, acórdão vem de acordo. Um acórdão seria um grande acordo, por isso que é um acordão, mas daí a gente não fala acordão, a gente fala acórdão, que resolve uma discussão jurídica. Existe um debate jurídico sobre algum assunto que foi levado ao Poder Judiciário. A sentença ou acórdão, ele resolve. Se pode haver
Recurso é um outro departamento, mas a princípio, de uma sentença e de um acórdão que a justiça profere, também emana o direito tal qual os outros dispositivos normativos. Resolve uma discussão jurídica aplicando a lei quando a mesma não é seguida voluntariamente. A sentença ou acórdão, para o caso concreto que julga, tem a mesma força de lei e de observância obrigatória. Então, fazendo um gancho com o contrato, nós entramos num acordo que eu vou te doar a minha caneca quando eu terminar de gravar as aulas do curso. Se eu terminar de gravar as aulas do curso e não te entregar a minha caneca, você pode se socorrer do Poder Judiciário e falar: Judiciário, o Aloysio falou que ia me doar a caneca e não me doou. E aí? O que é que o Judiciário vai fazer? O Judiciário, ele vai olhar as provas que você vai levar, as testemunhas que você eventualmente for levar, o vídeo onde eu prometo que vou doar a caneca. São parênteses, eu não estou prometendo doar porque eu gosto muito dessa caneca. E ele vai avaliar, levando em conta toda aquela legislação, todo o ordenamento jurídico que está previsto na pirâmide, na hierarquia das normas, ele vai avaliar tudo aquilo ali para chegar à conclusão se eu devo ou não te entregar a caneca. Se o juiz entende que eu devo te entregar a caneca e eu voluntariamente não puder, ele pode se utilizar da força que cabe ao governo. Só quem tem o monopólio legítimo da força é o Estado, para me obrigar a te entregar a caneca. Então ele pode mandar um oficial de justiça com a polícia aqui na minha casa, tomar a caneca da minha mão e te entregar. Tudo bem, eu estou sendo simplista no exemplo, mas, grosso modo, é assim que funciona. Então, nós temos isso. E, como eu falei, muito embora o contrato e as sentenças tenham efeitos práticos de lei, eles só podem surgir se respeitarem a lei, os decretos e toda a normativa jurídica que nós temos acima deles na pirâmide de Kelsen. Assim sendo, senhores, agradeço. Essa foi a aula em que nós tratamos dos tipos legais, passando por Constituição, emenda, lei complementar, lei ordinária, decretos, resoluções, etc. Eu estou deixando aqui para vocês como fonte, leiam o artigo 59 ao artigo 69 da Constituição da República Federativa do Brasil. Eu estou deixando o link aqui no slide. E eu também estou deixando para vocês um artigo do professor João Celso Neto, A Hierarquia das Normas e a Sua Inobservância, onde ele vai tratar com muita propriedade também e com a riqueza de detalhes que aqui eu não tenho como tratar, a questão da hierarquia das normas conforme a pirâmide de Kelsen, tá ok? Mais uma vez, muito obrigado. Dúvidas? Temos o grupo de WhatsApp e temos o meu e-mail, aloisiotmn@hotmail.com. Fiquem à vontade, tá ok? Então, até a nossa próxima aula. Um abraço.